Neste programa vamos assistir ao primeiro Atlantic Spearfishing International Master 2013 em Peniche, ao Campeonato Nacional de Fotografia Subaquática 2013 em Sesimbra e ao primeiro Campeonato Europeu de Fotografia Subaquática 2014 nos Açores, na Ilha Graciosa. SPAS, estimular o desafio e cultivar a paixão. O primeiro Atlantic Spearfishing International Master e a primeira prova Open de triplas Hunger Games tiveram lugar em setembro em Peniche. Matias Sandek, atleta de uma das equipas nacionais, foi o vencedor individual deste primeiro Master internacional. Pedro Santos, Miguel Santos e João Peixeiro foram a tripla vencedora do Hunger Games 2013. Estamos em Peniche, um dia fantástico, prevêem-se condições muito boas para a prática da nossa modalidade. E nesta primeira edição do Atlantic Master contamos já com um lote de 15 atletas, uma prova que foi muito bem acolhida por atletas estrangeiros, nomeadamente do Mediterrâneo, que têm aqui uma oportunidade de conhecer as nossas águas, a nossa costa, as nossas espécies predominantes aqui na nossa costa, em particular em Peniche. Portanto, penso que estão reunidas todas as condições para que esta primeira edição seja um sucesso. O programa destas competições internacionais teve início com a recepção e credenciação dos participantes, seguindo-se a reunião de atletas e comissários e no final da sexta-feira foi oferecido um cocktail de boas-vindas nas novas instalações do Clube Naval de Peniche. Nesse fim de semana, a organização e atletas foram brindados com ótimas condições de mar para a prática da modalidade, sol, boa visibilidade, vento fraco e a temperatura da água a rondar os 17 graus, o que se traduziu num excelente conjunto de capturas e satisfação dos participantes pela contribuição prestada ao Centro Solidariedade e Cultura de Peniche, com cerca de 1.200 refeições. O primeiro Atlantic Spearfishing International Master realizou-se no sábado, foram utilizadas 17 embarcações semi-rígidas e participaram 15 atletas, dos quais 3 cipriotas, 3 franceses e 9 portugueses em representação da seleção nacional. A concentração dos participantes e briefing tiveram lugar às 8 horas, no Clube Naval de Peniche. A zona de prova estendeu-se desde o Porto da Areia até à Papoa e, no final das 5 horas de prova, os atletas apresentaram à pesagem uma boa variedade de espécies. O maior exemplar foi um robalo com 4,7 kg, capturado por Matias Sandek, e a classificação individual foi a seguinte. Em terceiro lugar, o português Miguel Santos. Em segundo lugar, Georgios Vasileio, do Chipre. E em primeiro lugar, o português Matias Sandek. Foi boa, não estava à espera. Vim aqui mesmo só para participar e tive sorte. Dei com o peixe, não andei a inventar muito, não conhecia nada em Peniche. E reparei que toda a gente foi para o lado da Papoa e eu, como não conhecia, fiquei logo ali ao pé da concentração. It's very important for me and my friends. I see different water. I make new friends. Segunda vez que venho aqui mergulhar, como não conheço nada, deixei, olha, é por aqui que fico, é por aqui que vou caçando. E foi fixe. Por países, o pódio ficou composto pelo terceiro lugar francês, em segundo o Chipre e em primeiro lugar Portugal. A prova solidária Open de triplas, primeiro Hunger Games, teve lugar no domingo, concentrando 33 atletas distribuídos por 11 triplas, das quais uma cipriota e 9 portuguesas, e foi disputada também com o apoio de embarcações semi-rígidas. Uma prova de triplas que permite, nesta competição, juntar atletas, enfim, de diferentes níveis. Temos, neste caso, atletas estrangeiros, atletas nacionais, atletas da seleção nacional e entusiastas desta modalidade, que neste dia, durante estas 5 horas, vão mostrar o que valem, vão procurar fazer capturas em que o objetivo é uma classificação e, no final, são para entregar a uma instituição de solidariedade social. A zona de prova foi mais a sul de Peniche, desde a Consolação até ao Porto das Barcas. A competição teve a duração de 5 horas e as triplas de atletas também levaram à pesagem uma grande diversidade de espécies. Tratando-se de uma prova solidária, a FPAS decidiu atribuir troféus aos 3 melhores exemplares e os vencedores foram os seguintes. A classificação desta prova de triplas ficou ordenada da seguinte forma.
Os prémios foram entregues por diversas individualidades e foram também realizados sorteios de vários prémios pelos atletas e timoneiros que participaram nas duas competições. O sabor, o principal, o objetivo era a participação e a solidariedade de doar o peixe. Estávamos dentro de água e o João estava um bocado afastado de mim, portanto tínhamos a boia pelo meio e disse: João, parece lá aqui que estão os chargos grandes. Ele: pá, aqui também estão os grandes, aqui também estão os grandes. Eu faço o mergulho e digo: João, olha aqui o robalo grande. Foi a minha primeira prova, acho que para início acho que não foi nada mal. Senhor, parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. On n'était pas habitué à l'Atlantique et c'est la 3 fois qu'on venait au Portugal, mais on a passé un très beau moment. Les conditions étaient bonnes, ça va, on s'est bien amusé. On n'est pas habitué à pêcher autant de poissons, des beaux poissons. Et donc on conseillera vraiment aux équipes françaises de venir l'année prochaine, si on est invité, j'espère qu'on sera invité, je suppose. Et donc on essaiera de faire passer le message et de dire qu'il faut venir au Portugal. De realçar que as capturas das duas provas foram doadas pela organização ao Centro Solidariedade e Cultura de Peniche, tendo possibilitado o fornecimento de cerca de 1.200 refeições a idosos, crianças e famílias carenciadas, apoiadas pela instituição. Para a nossa instituição é sempre bom grado que recebemos esta dádiva, ainda por cima com esta qualidade deste peixe da nossa costa. Estamos em tempo de crise, é sempre bem-vindo também estas ofertas e com certeza que os nossos idosos e as nossas crianças irão se deliciar com esta qualidade de peixe. Tendo em conta o sucesso obtido com estas primeiras edições do Atlantic Master e do Hunger Games, esta poderá ser uma boa forma de promover o nosso país como referência internacional para a prática das atividades subaquáticas em geral e da pesca submarina em particular, contribuindo assim para o desenvolvimento do turismo e da economia local. Paz, estimular o desafio e cultivar a paixão. A 22ª edição do Campeonato Nacional de Fotografia Subaquática 2013 teve lugar nos dias 26 e 27 de outubro, em Sesimbra, com a colaboração do Dive Club Cipreia, e o fotógrafo Rui Bernardo conquistou o título de campeão nacional. Participaram 14 atletas, 7 fotógrafos e 7 modelos, dos quais Filomena Sá Pinto, que defendia o título conquistado no ano anterior na ilha de Santa Maria, nos Açores. As condições que Sesimbra proporcionou mais uma vez foram excelentes para a prática da modalidade, principalmente no segundo dia de prova. O ponto de encontro e as saídas fizeram-se a partir da Marina de Sesimbra, num ambiente animado e cheio de boa disposição entre os participantes. Boa disposição parece ter tido também um amigo polvo que pregou uma grande partida ao atleta Rui Bernardo. Usámos um flash em afastado, um flash remoto, e quando estava a colocar o flash no sítio, dei a câmera à Sónia para ela esperar que eu lá fosse meter o flash, e quando dou conta, um polvo levou-me o flash. Tive que ir à procura de onde é que estava o sensor para conseguir puxar o sensor, para conseguir puxar o flash. Ainda pedi ajuda à Sónia porque não estava a conseguir, o polvo era grande. Levou o flash, foi mesmo embora e disse: ai, minha vida, como é que eu agora dou conta disto? Mas consegui puxar o flash para fora e o polvo afastou-se e conseguimos fazer a imagem. E deixou-nos fazer a imagem. Deixou-nos fazer a imagem. Os atletas realizaram os habituais 4 mergulhos para recolherem as fotografias a concorrer nas 5 categorias: ambiente sem modelo, ambiente com modelo, macro sem tema, macro com tema e peixes. Este campeonato começou mais ou menos ontem, mas hoje está a superar as expectativas. Hoje está um pouco melhor, talvez tenha corrido um pouco melhor as fotos de hoje, porque as de ontem estavam uma lástima. Muita variedade, casaleimas, tainhas, até de mal correto. Ótimo, até agora divertido, boa camaradagem. Ontem esteve um bocadinho de fola, um bocadinho de água turva, hoje melhorou francamente. Estamos a divertir, essencialmente é isso. No final da competição e depois da avaliação do júri, o pódio ficou ordenado da seguinte forma: em terceiro lugar, Miguel Oliveira, com 297,744 pontos. Em segundo lugar, Rui Palma, com 312,657 pontos. E o campeão nacional foi o Rui Bernardo, com 398,413 pontos. Esta prova correu bem, não falhámos, ou melhor, falhámos numa ou duas fotos, porque tivemos um problema com um tio, um polvo roubou-nos um flash, mas no fim correu tudo bem e o júri gostou das nossas imagens. Paz, estimular o desafio e cultivar a paixão. Os Açores receberam o primeiro Campeonato Europeu de Fotografia Subaquática, CMAS, de 3 a 8 de setembro de 2014, na Ilha Graciosa.
e Portugal conquistou 2 segundos lugares em 2 categorias. A Confederação Mundial das Atividades Subaquáticas delegou na Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas a organização deste evento desportivo que contou também, entre outras entidades locais, com a colaboração da Agraprom, importante parceiro na realização deste evento. O palco escolhido para esta competição internacional foi o Mar dos Açores, com uma flora e fauna típicas do Atlântico, com espécies um pouco maiores e mais numerosas do que o habitual. A Ilha da Graciosa acolheu atletas e respectivas comitivas com a sua beleza natural repleta de campos verdes, rocha vulcânica, muita história, excelente hospitalidade e peculiar gastronomia. Esta competição reuniu os melhores atletas europeus da atualidade, 30 atletas, dos quais 15 fotógrafos e 15 modelos distribuídos por 9 países: Alemanha, Croácia, Eslovénia, Espanha, França, Holanda, Itália, Turquia e Portugal. O país organizador que mobilizou os meios indispensáveis à realização deste europeu nos Açores, desde embarcações com experientes skippers a centros de mergulho com equipamentos de emergência e recursos humanos qualificados. A comitiva nacional que participou neste campeonato europeu investiu bem na preparação e no reconhecimento das zonas de prova e foi composta pelos atletas titulares Filomena Sapinto, Ana Gomes, Rui Bernardo, Sónia Bernardo e ajudas Miguel Pereira, Jacqueline Pereira, Rui Palma, Nuno Gonçalves, Carla Ciopa. O selecionador nacional foi Rui Guerra. Esta é a primeira vez que em Portugal estamos a fazer um trabalho deste nível, portanto estamos a fazer um acompanhamento dos atletas tanto a nível físico como a nível técnico, especialmente a nível técnico, tratando-se de uma prova de fotografia. De qualquer forma, espera-se que a concorrência seja muito alta, ou não fosse isto um campeonato da Europa, mas iremos dar o nosso máximo, como sempre, e julgo que os resultados vão ser positivos. Portanto, acho que se vai notar alguma coisa deste trabalho que toda a seleção está a fazer e os atletas estão extremamente empenhados e motivados. A prova foi composta por 5 temas: peixes, grande angular com mergulhador, macro com tema, filocnidária. A classificação foi atribuída por categorias e classificação geral pela soma das 5 categorias. Na competição foram utilizadas 9 embarcações para o apoio a atletas e organização durante 9 horas de mergulho, das quais 3 de preparação e 6 de prova. Cada mergulho teve a duração de 1 hora e 30 minutos, num total de 180 mergulhos. Depois da avaliação do júri, as duplas nacionais Rui Bernardo, Sónia Bernardo e Filomena Sapinto e Ana Gomes, respectivamente fotógrafos e modelos, conquistaram ambas o segundo lugar nas categorias de macro com tema, filocnidária e de grande angular, respectivamente. A Federação arranjou condições desta vez muito boas. Tivemos com o selecionador todos aqueles dias de treinos numas condições que se calhar terão sido únicas desde que eu ando nestas andanças. Uma experiência muito enriquecedora para todos os fotógrafos que participaram na seleção nacional. Individualmente foi bastante enriquecedor, mesmo a nível de conhecimentos técnicos, de partilha de ideias com os restantes colegas da seleção, não só das equipas que participaram, mesmo com os restantes colegas que faziam parte da seleção. E com as imagens, as pessoas adoram ver as imagens, quando lhes mostram as imagens na televisão, ficam encantadas de ver as imagens bonitas. Eles não fazem a mínima ideia às vezes de como é que as imagens são feitas, mas aquilo encanta as pessoas, é verdade. De parabéns estão também os modelos destes 2 atletas medalhados, pois também desempenharam uma função de elevada importância. O modelo não é simplesmente uma pessoa que posa para a fotografia do fotógrafo, que é o que a maior parte das pessoas pensa por se designar como modelo, mas é também um assistente. Para mim foi a primeira vez que participei num campeonato europeu e foi fantástico. Um ambiente super agradável, toda a gente se ajudou mutuamente e foi uma experiência muito interessante. Gostei imenso de estar neste campeonato europeu. Foi excelente e, sobretudo, numa competição internacional, acho que é mais interessante. Sente-se mais as pessoas mais agitadas e mais as equipas e a competição entre os países é mais renhida. Portanto, foi uma surpresa quando ouvimos o nome da equipa para ir receber a medalha. É uma sensação muito boa porque
que no fundo estamos a representar o nosso país e, portanto, é fantástico. Este evento desportivo internacional tem por principal objetivo aliar a prática desportiva ao desenvolvimento da economia e do turismo nacional, tendo em conta o número de instituições envolvidas, direta ou indiretamente, na organização, de participantes de diferentes nacionalidades e do público assistente. FPAS, estimular o desafio e cultivar a paixão. No próximo programa vamos assistir à prova da Taça de Portugal de Hóquei Subaquático 2014, na Mialhada, ao Campeonato Nacional de Fotografia Subaquática nas Berlengas e ao Campeonato Nacional de Elite de Pesca Submarina em Sagres e na Póvoa de Varzim, e ao Campeonato do Mundo de Pesca Submarina no Peru, onde Portugal renovou o título de vice-campeão do mundo por países. E até lá, saudações subaquáticas! Veja as classificações das provas, acompanhe as competições e eventos em fpas.pt.